Vamos aí falar sobre a hidrostática. Qual que é a definição básica de hidrostática? Tá? É um ramo da física que estuda aí os fluidos de maneira estática, seja em repouso, a gente pode pensar assim, de maneira estática, certo? E aí, o que seria um fluido? Qual que seria a definição de fluido? Fluido nada mais é do que... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Separar. Tá difícil. Bom, vou colocar aqui do lado. O que seria um fluido? Fluido é uma substância que tem a capacidade de fluir, vá, ou escoar, tá? Substância... Deixa eu só mudar a letra aqui, ficou estranho. Substância que pode escoar e ela não tem uma forma fixa. Então, substância pode escoar. Exemplo aí, a gente pode pensar ou num gás ou num líquido, mas vocês vão ver que é muito comum, a gente vai trabalhar aqui com a ideia de líquidos, tá? Então, quais são os conceitos fundamentais? Hoje a gente só vai trabalhar com dois conceitos básicos. O primeiro é o conceito de densidade, a densidade de um corpo, que é exatamente o que eu estava falando com vocês aí, quando eu falei sobre um corpo flutuar ou não quando ele está dentro da água. Então, a densidade a gente vai representar pela letra D, tá? E também a gente vai falar sobre massa específica. E eles são muito parecidos, esses dois conceitos. Específica. Massa específica a gente representa por essa letra grega aqui, ó. Parece um pezinho com uma perna maior, aqui meio torto. É o chamado ρ, tá? Então, ó, o que seria a ideia da densidade? Que um corpo, falar que um corpo é mais denso que o outro. Densidade nada mais é do que uma característica do corpo. Isso é importante, vocês vão entender o porquê. Característica do corpo. Opa! Então, como que eu calculo essa densidade? Ela é dada por isso, ó. É a massa pelo volume. Aqui cabe uma ideia simples, ó, pessoal. Acho que vocês já ouviram uma pergunta bem boba. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de isopor? E aí, se vocês já ouviram isso, consequentemente, acho que vocês já ouviram a resposta. Os dois têm 1 quilo, certo? Portanto, o peso dos dois é igual. Peso, lembrando que é multiplicar a massa pela gravidade. Então, vai ser o mesmo para os dois. Qual que é a diferença entre 1 quilo de chumbo e 1 quilo de isopor? Os dois eu estou falando da mesma massa, só que o volume é bem diferente. 1 quilo de chumbo ocupa um volume pequeno. Tá? Quem vai à academia aí, dá uma olhada lá nos pesos da academia, ah, os halteres lá, você tem ali alguns de 1 quilo, você vê ali aquele pequenininho, né? Você vê que ele ocupa um pequeno volume. Agora pensa para você ter 1 quilo de isopor, tamanho do bloco de isopor que você teria. Seria muito grande. Por quê? Porque a densidade do isopor é baixa, a densidade do chumbo é alta. Isso quer dizer que, para a mesma massa entre os dois, o volume de isopor ia ser muito maior do que o volume de chumbo, se a gente considerasse a mesma massa, tá? Agora, o que seria a massa específica? A massa específica seria uma característica de substância ou material também. A apostila de vocês fala de material, mas eu prefiro usar o termo substância, a característica da substância. Como assim? Já vou falar para você. Substância, aqui. Como que eu calculo essa massa específica? Ela é representada pela letra ρ, né? E ela é dada pela massa sobre o volume. Você fala, mas é a mesma coisa? Sim, você calcula da mesma maneira. Qual que é a diferença, então, entre os dois? Por exemplo, se vocês pegarem, aí eu espero que vocês estejam
anotando algumas coisas, você pega uma caneta. Uma caneta, ela é feita de vários materiais, de várias substâncias, tá? Ali, ó, vou até colocar aqui, ó, substância. Você pode encontrar aqui também a palavra material, tá? Então, uma caneta ali, você tem o plástico, você tem a tinta, você tem, se for aquelas canetas de apertar, você tem uma molinha de ferro ou outro material. Bom, você consegue medir, você consegue colocar essa caneta dentro de uma balança, né, na superfície de uma balança e você mede a massa dela. E também você consegue medir o volume. Então, quando você faz isso, você dividir a massa dessa caneta pelo volume dela, você está achando a densidade dessa caneta, certo? É o corpo caneta, certo? Tá. Só que se você pegar essa caneta, ela é feita, por exemplo, de plástico, como eu falei aí, outros materiais. Se você conseguir separar só o plástico e medir a massa desse plástico, e dividir pelo volume dele respectivo, você vai achar a massa a massa específica desse plástico. Da mesma maneira que você pode fazer para o ferro, você pode fazer para madeira, você pode fazer para alumínio. Isso daqui, a ideia da massa específica, vocês vão ver que você pode ter uma lista, por exemplo, de materiais, onde que sempre vai ser igual e característico de cada material. Como eu falei, você pode ter a massa específica do ferro, a massa específica da substância, a massa específica da substância, a massa específica da madeira, vários materiais que você pensar, você consegue listar numa tabela, e aí que você consegue até identificar. Um exemplo aqui muito clássico, que a gente vai utilizar bastante, é a água. Então, exemplo, para a água, a massa específica da água, vocês vão ver aí, é igual 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que 1.000 kg por metro cúbico. O que é isso daqui? É a unidade, tá? Essa unidade que é importante para nós, ó, porque essa daqui está no SI. Como que a gente converte, então, unidades? Isso daqui é muito importante, ó. Atenção aí, ó. Conversão de unidades. Como que eu passo de grama por centímetro cúbico, que é uma unidade usual, vocês vão ver que muitos vão trabalhar dessa maneira, é uma unidade do dia a dia, mas não está no SI, naquele padrão que é necessário para nós, né? Qual que é do SI? Quilogramas por metro cúbico. Então, como que eu transformo? Daqui para lá, é só multiplicar por 1.000, certo? E daqui para cá, você divide por 1.000, que é a mesma coisa que você multiplicar por 10 a menos 3. Essa daqui, como eu falei, que é importante para nós, sempre quando a gente for trabalhar em muitos exercícios, vai ser necessário você trabalhar nessa unidade, tá? Então você vai ter que transformar. Tranquilo até aqui? Espero que sim, certo? Tá. No caso da densidade, como eu falei aí, ó, como que eu posso medir uma densidade do material, de um objeto qualquer, sei lá, você pegar uma garrafa, teu celular, vocês que vivem com o celular na mão, aí adoram usar o celular, como que eu consigo medir essa densidade desse corpo celular? Você pode medir a massa dele, o volume e calcular facilmente aí, certo? Ou então, quando um corpo é feito de vários materiais, corpo constituído de vários materiais, tem uma outra maneira de você determinar a densidade dele. Como que você pode fazer isso? Assim, ó, densidade total, digamos assim, desse corpo seria a massa do material 1 mais a massa do material 2 mais a massa do material 3 dividido pelo volume do material 1 mais o volume do 2 mais o volume do 3 e assim vai. Depende de quantos materiais você vai ter aí constituindo o corpo. É como se você tivesse, aí, como eu falei, aí um total, né? A massa total dividido pelo volume total, você acha aí essa densidade característica desse corpo aí, ó. Tranquilo?
Então, vamos aplicar esses conhecimentos aí, ó, em relação a esse exercício aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. É um exercício que ele dá uma introdução lá, pessoal, fica falando do chocolate, do cacau, tudo mais, né? Então ele fala que um dos tipos de chocolates de maior sucesso é o aerado. Para produzi-lo, o fabricante injeta nitrogênio gasoso, enquanto o chocolate ainda está em processo de endurecimento. As bolhas de ar aprisionadas na barra aerada conferem uma textura diferenciada em relação à barra comum, que seria a maciça. Olha aí. Considere que a massa específica do chocolate, massa específica do chocolate ao leite. Então seria a substância aí, chocolate, né, o material chocolate, seja 1.300 quilogramas por metro cúbico. E é que a densidade de uma barra de chocolate aerado seja meio grama por centímetro cúbico. Qual é o volume em centímetros cúbicos de uma barra maciça com 325 gramas de massa? Ó, seguinte, pessoal. Aqui ele está pegando uma barra maciça, sem buracos, sem as bolhas no meio, né? Então, como que a gente determina o volume dessa barra maciça aqui? Eu já tenho a densidade aqui, ó. Na verdade, eu tenho a massa específica desse chocolate, né? Que ele dá para nós aí 1.300 quilogramas por metro cúbico. Então, vamos anotar esse dado aqui, ó. 1.300 quilogramas por metro cúbico, tá? Ele dá a massa para nós. A massa da barra de chocolate é de 325 gramas. Ele quer saber o volume, certo? Só que acho que já dá para perceber que não tá legal isso daqui. Por que não tá legal? Porque a massa específica, né, tá trabalhando aqui no SI, ó, tá em quilogramas por metro cúbico. E a massa não tá no SI. A massa tá no usual, certo? A massa para estar no SI teria que estar em quilogramas, mas ela está em grama. Como ele quer a resposta em centímetros por metro cúbico, o que eu vou ter que trabalhar? Vou ter que trabalhar a massa específica no usual. Como que eu passo ela para o usual? É só dividir por 1.000, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 a menos 3. Então você vai chegar aqui numa massa específica, dividindo 1.300 por 1.000, fica 1,3 gramas por centímetro cúbico, tá? E aí você vai achar o volume em centímetro cúbico. Como que eu faço? Utilizo a formulinha, ela é bem simples, ó. Massa específica é igual a massa dividido pelo volume. Ou seja, o volume, se eu substituir aqui agora, vai ficar, ó, 1,3 é igual a massa, que é 325, dividido por V. Passo o V para lá, vai ficar 325 dividido por 1,3. Então, ó, V, 325 dividido por 1,3, você vai chegar num volume de 250. 250 o quê? Centímetros cúbicos. Tá aí a resposta. Só vou completar aqui, ó, 250 centímetros cúbicos. É essa a resposta. Certo? Agora a letra B, ó. Suponha que o fabricante produz uma barra de chocolate aerado cujo volume seja igual ao da barra maciça que foi calculada no item A. Então o volume vai ser 250. Qual a massa de chocolate em gramas economizada nesse processo? Por que não vai ser a mesma massa? Porque agora ele tem bolhas dentro, ele tem ar, então a massa diminui. Então é o mesmo tamanho de chocolate, o volume é o mesmo. Olha como você é enganado no supermercado. Próxima vez que você for comprar chocolate, você vai querer optar agora pelo chocolate maciço, né? Não aerado, porque falta chocolate lá no meio. Você tem as bolhas no lugar onde devia ter chocolate. Então, vamos lá, utilizar o volume aqui 250 centímetros cúbicos, certo? A densidade, ó, ele quer saber aqui, ó, qual a massa de chocolate em gramas, então eu vou utilizar agora a densidade, que é de 0,5 gramas por centímetro cúbico. Então, ó, D é igual a 0,5 gramas por centímetro cúbico, certo? E aí eu vou achar a massa aí que ele quer saber. Ó.
Então, como que eu faço isso? Jogo na formulinha, densidade é igual massa pelo volume, certo? Vou isolar aqui, vai ficar o quê? Que a massa é igual a densidade vezes o volume, correto? Então, ó, substituindo, densidade é 0,5, volume é 250, então agora você tem uma massa de 125 gramas. Olha como que você perde aí, ó. Antes você tinha 325. Se o chocolate fosse maciço, seria 325 gramas. Mas como ele é aerado, você vai ter uma massa somente de 125 gramas. Certo? Então, vamos aí fazer mais um exercício aí da apostila de vocês. Dá uma olhada aqui. Só diminuir isso daqui. Esse exercício 2 aqui, ó. Oh, não consigo separar agora. Não preciso esperar, dá para vocês verem aqui. Vai. Você sabe o que é o gadget? Segundo o dicionário, não sei o que, são objetos que sempre se destacam, nem sempre se destacam pela utilidade, mas pela engenhosidade. De fato, esse termo era muito utilizado por antigos marinheiros europeus para designar peças ou dispositivos mecânicos cujo nome era ignorado. A origem da palavra inglesa gadget é do francês gâchette, sei lá como fala assim, fala isso, peça mecânica. Então, atualmente, os gadgets são muito apreciados para enfeitar escritórios e salas de estar, conferindo um ar lúdico a esses ambientes. Observe o exemplo a seguir, denominado máquina de ondas. Eu queria ter um desse, ó. Nada mais é do que um suporte aí que contém, ó, que balança o tubo, né? Dentro desse tubo você tem uma mistura, digamos assim, de água tingida de azul e óleo transparente. Então são dois líquidos emissíveis e aí conforme isso daqui balança, você vê o interior ali como se estivesse formando ondas na água, né? Lembrando, ó, pessoal, que a densidade do óleo, ele vai mostrar aqui, tá? Mas a densidade do óleo é menor do que da água, por isso que o óleo fica por cima. Acho que todo mundo já viu isso quando tem aqueles vazamentos de óleo em alto mar, ou até na casa de vocês, se você colocar um pouco de óleo aí num copo com água, você vai ver que o óleo não se mistura com a água e ele fica por cima por ter uma densidade menor. Olha o seguinte, ó. Suponha que o volume, que 60% do volume do tubo seja preenchido por água e 40% por óleo. Qual a densidade do corpo, ou seja, total aí, água e óleo em gramas por centímetro cúbico contido nesse gadget? Considere a massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico, e a do óleo, 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, ó, vamos anotar esses dados que ele deu para nós. De massa específica da água, a gente já sabe, isso daqui vocês vão cansar de utilizar aí, ó, 1 grama por centímetro cúbico. Como eu falei, do óleo é menor, então 0,8 gramas por centímetro cúbico, tá? E uma coisa que a gente pode pensar, né? Falar, ó, vamos chamar um volume total de V, certo? Quem que é esse V? V é 60% do. Seria 60%, nem preciso colocar isso aqui, né? Mas o volume, né? 60% dele é preenchido por óleo, certo? E 40%. Ou não, perdão, o contrário. 40% de V é óleo e 60% é água, tá? Porque quando a gente vai determinar aqui a densidade desse corpo, desse gadget aí, ó, como que a gente vai fazer? Vai ser a massa da água mais a massa do óleo, certo? Dividido pelo volume da água mais o volume do óleo. Ou seja, né? Quem que é o V? É o V da água mais o V do óleo, como eu estava colocando aqui. Tá, mas ele não deu a massa da água nem a massa do óleo. Mas como que a gente consegue, pela relação de massa específica, fazer essa massa aqui? O que é a massa? Massa, aliás, vou colocar aqui, ó. O que é a massa específica? Massa específica é a massa da substância dividido pelo volume. Ou seja, a massa da substância
pode ser dada aqui por ρ vezes V. Então olha aqui, vamos substituir tudo isso aqui, ó. Aqui embaixo, o volume da água mais o volume do óleo é o volume total, que é o que eu chamei de V. Então como que vai ficar isso daqui, ó? Densidade do corpo. Massa da água, eu não tenho, mas eu vou colocar essa relação aqui, ó, no lugar da massa da água. Então vai ficar aqui, ó, massa específica da água vezes o volume da água mais massa específica do óleo vezes o volume do óleo, tudo isso dividido pela soma dos volumes, que é o volume total que eu chamei de V. Opa, então agora vamos aí, ó. O que eu posso fazer agora? Vamos substituir os dados aí, ó. Densidade total do corpo. Qual que é a densidade, a massa específica da água? 1. Coloca aqui. Volume da água é 60% do volume do Guedet. Então, 60% é 0,6 de V. 60% do volume total, tá? Mais aqui, ó, densidade do óleo. Qual que é a densidade do óleo? Ele dá para nós que é 0,8. Então, 0,8 vezes aqui, ó. Qual que é o volume de óleo? É 40% do volume total. Então, 0,4 de V. Tudo isso dividido pelo V total. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso cortar esse V. Então, aqui, ó. Ué, ué, ué. Porque apareceu aí em todos os termos aqui. Então, eu corto. E aí fica mais simples de eu resolver isso, ó. Qual que vai ser a densidade do corpo? 1 vezes 0,6 é 0,6, certo? 0,8 vezes 0,4 dá 0,32. Então, isso daqui vai dar 0,92 gramas por centímetro cúbico, é a densidade desse meu Guedet. Certo? Tá aqui a resposta.